Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 4 de abril de 2025. Nosso devocional diário está no último capítulo do livro de Tiago, Carta de Tiago, que escreveu as 12 tribos dispersas de Israel. Ele começa esse último capítulo chamando a atenção dos ricos, aqueles que se aproveitam, que têm riquezas ilícitas, e ele chama a atenção deles que o juízo virá sobre eles. Logo depois de falar sobre isso, ele vai falar sobre a paciência no sofrimento. É interessante que Tiago ele faz questão de chamar aquelas pessoas para quem ele está escrevendo de irmãos. Veja no versículo 7, versículo 9, versículo 10, no versículo 19, ele está insistindo em chamá-los de irmãos, mostrando que ele também é como eles. O irmão, apesar de ele ser o irmão do próprio Senhor Jesus Cristo, eles colocam em pé de igualdade com aqueles irmãos. Ele chama aqueles irmãos primeiro a paciência, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E quando ele fala de paciência, ele ali vai ilustrar aquilo através da vida de Jó. Versículo 11, ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então ele manda aqueles irmãos fortalecer os seus corações pacientemente, diz o versículo de número 8, e claro, existe uma motivação para isso. Versículo 8 ainda, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, ele vai sempre colocar, nós temos que ser pacientes, fortalecer nossos corações, porque o Senhor já está aqui à porta. E essa paciência precisa ser vivida, ela não pode ser apenas algo que nós pensamos sobre ela. A ação em nós tem que ser correta. Tanto que ele vai chamar a atenção dos irmãos a não jurarem por nada, nem pelo céu, nem pela terra. O versículo 12 diz, a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Ele está dizendo aqui que o crente, o irmão, como ele tem chamado aquelas pessoas ali, precisa ter uma palavra que seja sincera, uma palavra que seja confiável. O sim tem que ser sim mesmo, o não tem que ser não mesmo, e ponto final. Por fim, ele vai falar sobre oração. Ele vai falar que nós temos que orar ao Senhor. E ele no versículo 17 vai trazer aqui mais um personagem ali do Antigo Testamento, mais uma figura do Antigo Testamento, para ilustrar o que ele está dizendo. Lá, para paciência chamou Jó, e para oração ele chamou Elias, que era um homem que, mesmo sujeito às mesmas paixões que nós, quando orou, não choveu por 3 anos e meio, e quando orou de novo, a chuva caiu sobre a terra, diz os versículos 17 e 18. E dentro dessa questão de oração, ele vai falar várias coisas práticas aqui. Ele diz, tem alguém entre vós que está aflito? Versículo 13, se está aflito, vai orar. Se está contente, vai cantar louvores. Se está doente, vamos orar de novo. Chama os líderes da igreja, os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com óleo, com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé curará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Veja que a oração, ela precisa ser feita. Se está aflição, tem que orar. Se está doente, tem que orar para confessar as culpas. Nós temos que orar uns pelos outros. A oração da fé é que levantará o enfermo. Tiago é extremamente prático em toda a sua carta. Ele deixa muito claro que uma fé que não é demonstrada através das obras de nada adianta. Então, a oração é uma dessas demonstrações de ação de obras que devem ser realizadas para a glória do nosso Senhor, sempre visando o quê? Que nós temos que ter vidas ilibadas nessa terra, porque a vinda do Senhor está muito próxima, como ele diz no versículo de número 8. Nós possamos, queridos irmãos, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, que a paciência esteja ali em nós, que a oração seja algo comum às nossas vidas e que nós possamos viver para o Senhor todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.